Há uma quinta dimensão, além daquelas conhecidas pelo homem. É uma dimensão tão vasta como o espaço, tão desprovida de tempo como o infinito. É um espaço intermediário entre a luz e a sombra, entre a ciência e a superstição, e se encontra entre o abismo dos temores do homem e o cume de seus conhecimentos. É a dimensão da fantasia, uma dimensão além da imaginação. "60 Dias no Mundo das Séries", dia 58, Além da Imaginação. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de um evento muito interessante que podemos associar com um grande evento bíblico num momento muito complicado da história do Reino de Judá. Ficou curioso? Fica comigo até o final desse vídeo que você não vai se arrepender do tema de hoje. Nós vamos começar lendo um texto bíblico, mas antes eu vou pedir para você, são 10 segundos da sua vida que você gasta curtindo este vídeo, comentando, deixe o seu comentário ao final do vídeo, para que a gente possa saber o que você achou desse vídeo, quais séries você gostaria que a gente abordasse aqui no nosso canal. Compartilhe com os seus amigos e se você ainda não é inscrito, nós pedimos por gentileza, se inscreva para fortalecer o nosso trabalho aqui no canal. Bom, nós vamos ler um texto que está lá em 2 Crônicas, capítulo 34. Vamos ler alguns versículos desse capítulo. Segue comigo. "Enquanto recolhiam a prata que tinha sido levada para o templo do Senhor, o sacerdote Hilquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dado por meio de Moisés. E Hilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e o entregou a Safã. E acrescentou: o sacerdote Hilquias entregou-me um livro. E Safã leu trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes." Isso está em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 14, 15 e 18 e 19. Bom, o ano é o ano de 1957. É um ano muito importante para a transição entre programas de rádio que fizeram muito sucesso durante a era de ouro, digamos assim, na década de 20 e 30 do século passado, para uma nova mídia que ainda era algo, uma novidade tecnológica da época, que era a TV. Muitos programas que fizeram sucesso no rádio estavam migrando para a televisão, que começava a, de certa forma, se popularizar entre a população americana. Só para citar um exemplo, temos um desses programas, né? O já consagrado diretor de filmes de terror e suspense, o Alfred Hitchcock, ele apresentava um programa chamado Alfred Hitchcock Apresenta, onde ele falava a respeito de crimes bizarros, crimes complexos, crimes sem muita explicação racional, e o que isso trouxe uma notoriedade muito grande, ainda mais para o diretor. Não sei se talvez sejam esses aí a inspiração para programas que a gente vê por aí de cunho policial nos dias de hoje, né? Esse sucesso, o sucesso de programas como esse, levou a todas as emissoras a procurarem também o seu formato. Por isso, um roteirista da era do rádio muito requisitado, chamado Rod Serling, ele atendeu a um chamado da rede CBS pedindo o roteiro para um programa que falasse sobre ficção científica e suspense. Ele elabora um roteiro, o roteiro é recusado, e esse projeto, né, as páginas do roteiro serão guardadas no cofre da emissora e serão esquecidos pela emissora. Esse seria o fim da história, se um ano depois, em 1958, alguém encontrasse esse roteiro perdido lá no cofre da emissora, procurando alguma coisa do roteirista. E dessa forma nasce a série Twilight Zone, ou Além da Imaginação, aqui no Brasil. Essa é uma série que vai ser principalmente ela tem algumas fases. Na primeira fase vai de 1959 até 1964. A segunda fase de 1985 e 1989 e, digamos assim, uma terceira fase no ano de 2002 e 2003, onde ela tem novas visitações. Mas a série original, essa de 1959 até 1964, ela é icônica, é uma série cultuada e vai ser utilizada por muitos diretores de cinema através do seu
potencial de suspense. Grandes escritores e diretores como o próprio Stephen King e Steven Spielberg, eles usam essa série e já disseram em várias entrevistas que Twilight Zone é uma série referência para o trabalho deles. E nós podemos encontrar resquícios dos episódios da série original em filmes, em muitos filmes desde então. Podemos citar o próprio Toy Story, Brinquedo Assassino, O Mentiroso, entre outros, que você pode encontrar uma referência na série original. A maneira como o roteiro original da série foi encontrado na emissora CBS me lembrou de um evento muito importante que acontece durante a reforma religiosa que acontece em Judá após o exílio babilônio. Então, há uma reforma religiosa em Judá, né? Toda a profanação do templo está sendo restaurada, né? Os altares de deuses pagãos foram derrubados, você tem uma reestruturação de toda a religião judaica, e no meio dessa arrumação toda, da bagunça que virou o templo, quando foram retirados os utensílios sagrados, as peças de ouro, de prata, de bronze, que foram devolvidas, né? Então estava se arrumando, reformando o templo, esse templo que está sendo reconstruído, né, depois da destruição da Babilônia. Alguém encontra o livro da lei, o Pentateuco, que estava perdido em algum lugar no meio da bagunça que estava sendo restaurada no templo em Jerusalém. Na medida que se encontra esse livro, os sacerdotes leem uma parte desse texto para o rei, o jovem rei Josias, e ele rasga suas vestes. É algo muito icônico. O encontro com a palavra de Deus gera arrependimento genuíno e dá um norte para esse povo remanescente que havia retornado da Babilônia. O texto, né, eu até aconselho você a ler o texto todo, o capítulo todo de 2 Crônicas, capítulo 34. Nós colocamos apenas um trecho no livro para que você possa acompanhar, mas leia todo o desenrolar do que acontece, lendo o capítulo todo aí na sua casa. Mas nós podemos perceber, a partir do encontro da lei do Senhor, da palavra de Deus, o rei tem 4 posições distintas que eu gostaria de compartilhar rapidamente com vocês. Bom, em primeiro lugar, as escrituras foram lidas. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Sem a leitura da palavra de Deus, nós não temos referência na nossa vida se o que estamos fazendo está correto ou não. É a palavra de Deus que deve orientar as nossas decisões, atitudes e aquilo que nós vamos fazer na nossa vida. Então, o primeiro ponto para um avivamento espiritual nas nossas vidas, usando como base o avivamento espiritual que acontece em Judá durante o reinado do rei Josias, é ler as Escrituras. A partir das Escrituras, nós teremos respostas para o comportamento que temos na nossa realidade. O segundo ponto, a partir do momento que eu leio a palavra, eu preciso comparar a minha vida com aquilo que eu estou lendo nas Escrituras. Se não há conexão entre a minha vida e o que a palavra de Deus diz que eu devo fazer, nós vamos para o terceiro passo. A partir do momento que eu vejo que a minha vida não está de acordo com a palavra de Deus, eu preciso compreender que existe uma necessidade de mudança na minha vida. Então, não adianta apenas saber que a minha vida está desalinhada com a palavra de Deus. Eu preciso compreender que eu preciso mudar. A partir do momento que eu entendo essa realidade, nós vamos para o quarto e último passo, que é o Josias chamou todo o povo para o arrependimento genuíno. Então, à medida que eu compreendo que eu preciso de mudança, preciso me arrepender. E o contexto de arrependimento bíblico não é simplesmente pedir desculpas por aquilo que se fez. É se arrepender, pedir o perdão de Deus e mudar de direção. Literalmente, se eu estou indo para a direita, eu preciso ir para a esquerda. Se eu estou indo para o norte, eu preciso ir para o sul. Eu preciso mudar de postura, mudar de mentalidade, mudar de atitude. Isso é arrependimento genuíno, não é? É pedir o perdão a Deus e mudar a realidade do que estávamos fazendo antes. Esses 4 passos, pensando na vida do rei Josias e de todo o povo que estava em Jerusalém naquela época, isso trouxe, seguir esses 4 passos, ler a palavra de Deus, comparar a palavra com a nossa vida, compreender a necessidade de mudança e buscar um arrependimento genuíno,
são os pontos que geraram um grande avivamento espiritual naquele contexto complicado do retorno do povo de Israel para Jerusalém. E também pode fazer o mesmo nas nossas vidas hoje, em pleno século XXI. Nós precisamos ter essa experiência de encontrar a palavra de Deus, né? Ah, mas eu tenho a palavra de Deus em casa, tem Bíblias em papel, tem um aplicativo, mas talvez você ainda não tenha tido um encontro verdadeiro com a palavra de Deus, que é dar o devido valor para aquilo que, para o conteúdo deste livro, que não é simplesmente um livro, é muito mais do que isso. Quando nós reorganizamos a bagunça das nossas vidas, a bagunça espiritual, nós vamos encontrar a palavra de Deus invariavelmente, né? Quando nós abrimos espaço na nossa bagunça, assim como o templo foi limpo e foi restaurado, né? Nós vamos ter um encontro com a palavra de Deus, para que nós possamos carregar em nossos corações. Porque muitas vezes, embora tenhamos várias edições, várias traduções da Bíblia em nossas casas, ela permanece esquecida em nossas casas. É apenas o encontro sobrenatural com a realidade de Deus nas nossas vidas, quando nós decidimos abrir mão de nós mesmos para seguir ao Senhor, para receber mais dele, nós teremos esse encontro que é sobrenatural, que nos dá um novo entendimento da palavra, né? A Bíblia, o Pentateuco não tinha sido lido há muito tempo, e a primeira vez que Josias ouve, ele já compreende a realidade do que estava escrito. Eu compreendo que a Bíblia pode trazer uma compreensão sobrenatural e nova para nós, a partir do momento que nós buscarmos com esse coração, um coração que busque compreender a palavra de Deus, não pelos nossos olhos, mas pelos olhos do Senhor. Assim nós vamos ter uma alegria no nosso coração, a mesma que Josias teve quando ouviu a palavra pela primeira vez. Esse era o recado de hoje, espero que você tenha gostado, tenha sido edificado por essa mensagem. Se você foi, não se esqueça de deixar um comentário, gostaria de ouvir o que você tem a dizer a respeito desse. Comenta se você já assistiu essa série, já ouviu falar dela. Algumas séries que nós trouxemos para vocês aqui ao longo dessa jornada, elas não são muito conhecidas pelo grande público, mas eu trouxe mesmo assim pelo poder que elas tiveram de influenciar as gerações posteriores, que aí sim vão desencadear os filmes e séries que nós estamos acostumados nos nossos dias. Muitas séries que nós trouxemos foram inspirações para outros diretores e roteiristas que trabalharam nos períodos posteriores. E eu acho que isso é muito legal trazer para vocês. Amém? A curiosidade que eu gostaria de fechar o vídeo de hoje é que entre muitas situações absurdas que são apresentadas nos episódios, né, faz uma grande metáfora de grandes questões da sociedade americana. Sempre falamos aqui que não importa se a série é uma série de ficção científica que se passa no espaço, como quando analisamos com vocês Star Trek, ou outras séries de situações que aparentemente não têm ligação com a realidade, mas elas sempre vão nos conectar de alguma forma com a nossa realidade. No caso de Além da Imaginação, existem as questões como a Guerra Fria, né, que foram tratados, levando espectadores a refletir sobre o papel na sociedade mesmo. Então, pode-se falar de situações absurdas, situações que não têm relação nenhuma com o cotidiano, mas que nos bastidores, elas nos levam à reflexão sobre temas complexos da nossa realidade. Isso aconteceu com Além da Imaginação, continua acontecendo com as séries que você assiste hoje, sejam elas de fantasia, de ficção, enfim, elas sempre trarão reflexões com relação à nossa realidade. Espero que você tenha gostado. Deus abençoe você. Eu te encontro no nosso penúltimo vídeo da série. Grande abraço. Até lá.